Seu professor Marcos Murakami com um tema aqui de geometria analítica, um tema especial, equação reduzida da circunferência. Mas vamos devagar. Primeiro, vamos entender, vamos fazer uma revisão aqui. Primeiro, estou estudando geometria analítica. E aqui eu tenho que entender aonde é que você vai trabalhar a geometria analítica, no chamado plano cartesiano. Então vamos revisar? Você tem o eixo x, repita, eixo x, ou então o eixo das abscissas. Aqui, eixo y ou eixo das ordenadas. Aqui esse símbolo quer dizer que eles são perpendiculares. O que é perpendicular, professor? Forma um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho uma circunferência. Como isso, uma circunferência? É assim a ideia. Você escolhe um ponto bem aqui, um ponto em qualquer lugar, você pega uma distância, essa distância é o raio, e aí você gira, sempre mantendo a distância mesma. E aqui você tem esse aro aqui que nós chamamos de circunferência. Não confunda, não é equação do círculo, não, é equação da circunferência desse nosso anel, podemos falar assim. Então aqui é importante você compreender duas informações logo. Vai aparecer o que na sua questão? Vai aparecer o centro dela, que é esse ponto. Ah, e ponto em geometria analítica é um casal. Você coloca primeiro o x, depois o valor do y. Então eu tenho aqui, ó, ponto C. Aí você coloca, quem é o ponto C? Eu vou chamar o ponto C aqui, A e B. Então aqui são as coordenadas do centro dessa circunferência. Você coloca aí, ponto C, A e B. Esse A é o valor do x, sempre assim. É um par ordenado. O primeiro é o x, o segundo é o y. Tá pegando? Então, bem aqui, ó, o C é o A, aí vírgula B. Então, meu x é A, meu y é B. Agora, quando você pega um outro ponto, esse ponto P aqui, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que é um ponto em qualquer lugar na sua circunferência. Então, como eu não sei aonde ele fica, eu vou ter que pegar de forma genérica. O que é de forma genérica? Eu vou chamar de x e y. Quando aparece assim, você pega o texto assim para ler, olha, A e B, aqui vai ser número. A e B aqui é numérico, aqui não, vai ser uma variável. Bem aqui vai chamar ponto P de x e de y. Se é ponto, é um casal, primeiro é o x, segundo é o y. Agora, olha só o que eu posso fazer. Quando você analisa aqui o ponto A e o ponto B, né? Chamei no caso P e C, pode ser. Então, bem aqui o P e o C, olha só o que ocorre. O ponto P você desce. Bem aqui é o x, bem aqui é o y. Tudo bem? É necessário você pegar um caderno para desenhar junto com a gente para compreender legal o que está acontecendo. Pega aí o caderno. Ponto P, x e y. Bem aqui, ponto C, que é o meu centro. Bem aqui o A e o B. Aí você pode passar uma linha bem aqui, ó, passa uma linha paralela ao eixo x e uma linha perpendicular aqui ao eixo x. Formou um triângulo bem aqui, que, diga de passagem, tem um ângulo aqui de 90 graus. Eu até reforcei aqui no desenho, ó. Esse triângulo aqui é esse aqui, só que ampliado. Olha lá, aqui vale R, esse R aqui, muito bom o raio. Agora, olha a sacada. Bem aqui você tem um tamanho. Esse tamanho aqui é esse valor aqui. Para você obter esse carinha, basta fazer a diferença y menos b, esse menos esse. Então aqui, ó, vai fazer a diferença y menos b, vai estar aqui, ó, y menos b. Ah, professor, já saquei. Se aqui é x, aqui é a, esse valor aqui desse cateto será x menos a. Bem aqui, ó, x menos a. E como eu sempre digo assim, uma das informações dentro de um triângulo retângulo que sempre aparece em várias partes aí da matemática é o teorema de Pitágoras. Quando você observar que você tem um triângulo retângulo, você tem uma hipotenusa, tem um cateto e um outro cateto, você logo recorda, lá vem ele, o teorema de Pitágoras. Mas, prof, eu esqueci como é o teorema de Pitágoras. É assim, o quadrado da medida da hipotenusa, R a segunda, está aqui, ó, R a segunda é igual à soma dos quadrados dos catetos. É esse cateto aqui, x menos a segunda, mais esse outro cateto aqui, a segunda.
Porque quando a pessoa olha só para essa fórmula aqui, ela pensa que é algo assim, não, é bem simples. Se olha para cá e diz, o que é isso? O Teorema de Pitágoras, mas aplicado aqui, ó, em uma situação no plano cartesiano. Então você, quando for estudar, você tem que sair anotando as informações para entender o raciocínio. Não adianta você pegar somente essa fórmula aqui e você não sabe nem de onde ela veio. Você não sabe nem quem é o R que aparece, porque agora você sabe. Quem é esse R que está aparecendo? Já sei, professor, é o raio. Quem é esse A e esse B que aparece aqui? A e B é o centro da sua circunferência. Também aqui eu tenho o centro. E quem é esse X e esse Y? É qualquer ponto que está na sua circunferência, no seu aro. Então aqui eu tenho o que nós chamamos dentro da matemática de equação na forma reduzida, equação reduzida de uma circunferência. Quem é a equação reduzida da circunferência? Leia comigo. X menos A segunda, mais Y menos B elevado à segunda, elevado ao quadrado, igual raio elevado ao quadrado bem aqui. Da onde é que veio essa relação? Do nosso Teorema de Pitágoras. Eu posso até dizer isso aqui, ó, é um Teorema de Pitágoras bem aqui, só que disfarçado. Então, copia isso aqui depois, bem bonitinho. Eu vou deixar tempo para você no final, esse quadro aqui lindo para você fazer as anotações. Mas, para reforçar, eu queria que você fizesse comigo aqui essa situação. Vamos ver se realmente você entendeu. Qual é o objetivo disso aqui? É que você olhe para cá, você tem que olhar para uma equação dessa aqui e tem que saber responder duas coisas. Você tem que sair daqui da aula sabendo duas informações. Quem é o valor do raio, quanto vale o raio e quanto vale o centro. Entendeu isso? Olhei para cá, eu preciso que você me responda quanto é o raio, quanto é o centro dessa circunferência. Eu vou te contar, é bem simples, olha só. Vou começar pelo raio, vamos começar pelo raio bem aqui, anota aí no seu caderno. Quem vai ser o raio? O raio é assim, você pega esse número aqui, ó, você pega esse número, está lá no final, que é o 4, você vai calcular a raiz quadrada dele. Olha lá, coloque aí R, eu vou colocar R maiúsculo aqui, ó, que é o meu raio, pode ser minúsculo, fique à vontade, vai ficar raiz quadrada de 4. Quanto vale isso? Ah, professor, vale 2. Ah, professor, eu achei fácil, mas eu não entendi por que tem que ser a raiz quadrada. Olha para cá, a explicação está aqui, ó. Observe que o carinha que aparece aqui, por consequência do Teorema de Pitágoras, foi elevado à segunda. O quadrado da hipotenusa R à segunda. Então eu pergunto para vós me ser, qual é o número que elevado à segunda vai dar 4? Ah, professor, é 2. E aí quando você está, não sei quem é, você chega aqui, calcula a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, aí você coloca 2. Legal? Mas eu poderia ter pensado qual o número que elevado à segunda vai dar aqui, ó, nada mais, nada menos que o número 4, o número 2. E agora está na hora de você fazer o centro. Quem é o centro da minha circunferência? O centro, vou te dar a dica. Você chega aqui, pega esse elemento que acompanha o x aqui, que acompanha o y, que está somando ou subtraindo, vai apenas mudar o sinal. Se aqui está menos 1, você coloca mais 1. Se aqui está menos 3, coloca mais um número 3. Está aqui o centro. Moura, eu achei fácil, mas eu não entendi por que eu tenho que mudar o sinal, por causa disso aqui. Quando você observa a sua fórmula aqui, você tem um sinal de menos aqui, e esse sinal de menos, ele não é do A, não é do B. Foi uma herança aqui, ó, dessa conta, quando você fez esse menos esse para obter esse cateto bem aqui. Então, esse menos foi consequência, porque o valor do A aqui, ó, nessa nossa figura aqui, está para esse lado, teoricamente positivo. Então, por exemplo, se o A fosse negativo, aqui teria um menos, aí ficar menos com menos ia virar um mais. Então, quando você olha para cá, você tem que pegar esse cara bem aqui, ó, menos A, trocar o sinal. Se for mais, coloca menos. Se for menos, coloque mais, sempre assim. Então, olha lá, não vai esquecer. Pega esse,
mude o sinal. É importante você entender isso aqui, porque quando você descobre quem é o centro, você sabe desenhar. Bem, aqui eu tenho ó, o x, esse x aqui, ó, x do centro é 1. Então, ABC, aqui está o centro da minha circunferência. Esse x aqui ó, vale o número 1 e o meu y bem aqui vale o número 3. Vou colocar bem aqui, só para não ficar apertado, vou apontar para você aqui. Bem aqui é o número 3. Então, aqui são as coordenadas do centro, é onde está centralizado. Então, bem aqui, ó, você tem 1 e o número 3. E esse 2 aqui é a distância. Essa distância aqui, aonde você pegar, pode ser aqui, aqui, essa distância é o raio, e o raio aqui vale o número 2. Para reforçar, você pode congelar aí, tentar fazer essa questão. Ah, já fez? Olha só então, vamos corrigir, verificar se você acertou. Você chega aqui, primeiro vai calcular o centro. Ah, prof, eu já fiz. Pega esse carinha que acompanha o x, esse acompanha o y, vai mudar o sinal. Se aqui é menos 2, coloque mais 2. Se aqui é mais 1, coloque menos 1. Nunca esqueça, as coordenadas do centro, você pega esse e esse outro está aqui do lado, somando ou subtraindo, vai mudar o sinal. E para achar o raio, esse C é o centro, tá? Você pode escrever aí centro. E aqui eu escrevo aí raio. Quem vai ser o nosso raio? Raiz quadrada de 9. Você vai tirar a raiz desse valor bem aqui. Professor, e se eu tivesse um caso, por exemplo, 5, bem aqui? Ah, e não tem raiz quadrada de 5, o que é que eu faço? Faz nada, deixa assim mesmo. Se aparecer 5, o raio será raiz quadrada de 5, tá bom? Aqui você coloca o nosso valor do raio. Vamos desenhar? Aqui já está a nossa circunferência. Olha o centro aqui, ó. O x aqui, ó, do centro, aqui está o centro dela. O valor do y, bem aqui, menos 1. E não esqueça do nosso raio, que é a distância desse centro a um ponto na sua circunferência. Pode ser aqui, ó, bem aqui vai ser o nosso valor do raio. Faça uma revisão dessa aula que nós conversamos aqui sobre a equação reduzida da circunferência. Toda circunferência tem uma forma reduzida, x menos a segunda, mais y menos b a segunda, igual raio a segunda. Não esqueça, para achar o centro, pega esse, troque o sinal e o raio, a raiz quadrada desse número. Bate uma foto desse quadro, até a próxima aula. Tchau!